Olá, neste vídeo vamos fazer uma rápida introdução às equações diferenciais parciais, as EDPs. Vamos começar definindo o que vem a ser equações diferenciais parciais. Em seguida, vamos ver alguns exemplos dessas equações que veremos aqui no nosso curso. E no item seguinte, iremos discutir sobre funções arbitrárias nas soluções de equações diferenciais parciais, coisas análogas ao que a gente tem lá nas equações ordinárias para constantes arbitrárias. E, finalmente, falar na notação indicial para derivadas parciais. Vamos então ao primeiro item. O que são equações diferenciais parciais? No curso de equações diferenciais ordinárias, você estuda equações diferenciais que se referem a funções de uma única variável, ou seja, equações que envolvem derivadas ordinárias dessa função. Por exemplo, equações lineares, ou a equação de Clairaut, e assim por diante. No curso de métodos, o nosso foco principal é o estudo de equações diferenciais parciais, ou seja, equações que se referem a funções de mais de uma variável. Portanto, essas equações envolvem derivadas parciais dessas funções. E a gente tem aqui também equações de primeira ordem, equações de segunda ordem e assim por diante. Então, uma equação diferencial parcial de enésima ordem é uma equação diferencial, antes de mais nada, ou seja, uma equação que envolve derivadas. Derivadas de uma função f de muitas variáveis. E essa equação vai estabelecer uma relação que envolve f ou suas derivadas parciais até a ordem n. Isso, portanto, é uma equação diferencial parcial, uma EDP, de enésima ordem. Vamos ver agora alguns exemplos de equações diferenciais parciais. Só para citar alguns exemplos de equações diferenciais parciais que a gente vai estudar nesse curso, deixa eu mostrar essas aqui. A primeira delas envolvendo uma função de duas variáveis, uma variável espacial x e uma variável temporal t. Essa equação aqui é uma equação de primeira ordem que envolve uma combinação linear das derivadas de primeira ordem de u em relação a x e em relação a t. Ela é conhecida como equação de transporte. Ela pode descrever o comportamento de pulsos, movendo-se com ou sem deformação, dependendo aí dos coeficientes. Nesse caso, com coeficientes constantes, sem deformações. Temos também, novamente, para uma função de uma variável espacial e uma variável temporal, esta equação aqui, a chamada equação de onda de D'Alembert, que governa a descrição de propagação de ondas, semelhante à dos pulsos, só que com uma riqueza maior de possibilidades de combinação de ondas, de interferências e assim por diante. E também da dispersão de ondas. Mais uma vez, para funções envolvendo uma variável espacial e uma variável temporal, temos também a chamada equação de difusão, que envolve uma derivada segunda espacial e uma derivada primeira temporal. Ela aparece na descrição de fenômenos de difusão e também da condução térmica. E, finalmente, para funções envolvendo duas ou mais variáveis exclusivamente espaciais, a gente tem também a equação de Laplace, que aparece na descrição de problemas estáticos envolvendo potenciais, por exemplo, potenciais gravitacionais, potenciais eletrostáticos e assim por diante. Também usado no problema de equilíbrio de superfícies, mas sempre problemas estáticos, onde não temos o tempo. Vamos agora falar um pouco da presença de funções arbitrárias nas soluções de equações diferenciais parciais. Ao estudar equações diferenciais ordinárias, você já deve ter se familiarizado com a presença de constantes arbitrárias nas soluções dessas equações. No estudo de equações diferenciais parciais, nós temos a presença de funções arbitrárias nas soluções das equações. Por exemplo, ao eu resolver uma equação ordinária como essa, para uma função u de uma única variável x, uma equação de variáveis separáveis, você obtém esta solução geral, com a presença de uma constante arbitrária. Mas imagine agora que u é uma função de duas variáveis, x e y, e a gente tem uma equação diferencial parcial
bem semelhante àquela equação ordinária que a gente acabou de ver. Você pode facilmente verificar que a solução que a gente obteve para a equação ordinária continua sendo solução desta equação parcial. É só substituir ali na equação. No entanto, essa equação admite uma solução um pouco mais geral. Ao invés de uma constante arbitrária, na verdade, você pode ter uma função f arbitrária da variável y. Um outro exemplo, a equação de onda para uma função de duas variáveis, uma variável espacial x e uma variável temporal t. A solução geral desta equação, não se considerando nenhuma outra condição, mas apenas a equação diferencial, corresponde à soma de duas funções arbitrárias, vou chamar aqui de f e g. Ambas são funções de uma variável somente. Porém, a equação diferencial parcial determina que essas funções sejam funções especificamente de x mais vt e x menos vt. Apesar de f e g serem funções arbitrárias, elas não podem depender de qualquer coisa. Elas dependerão de uma composição específica das variáveis x e t, no caso aí, x mais vt e x menos vt. Composição essa determinada pela forma da equação diferencial parcial. Mais tarde em nosso curso vamos estudar a equação de onda de D'Alembert e vamos chegar a esta conclusão aí. Vamos a seguir falar sobre a notação indicial de derivadas parciais, que é comumente utilizada. Em várias ocasiões nós vamos usar aqui a chamada notação indicial para derivadas parciais. Imagine que você tem uma função f de duas variáveis x e y. Nós podemos representar as suas derivadas parciais da seguinte maneira. F índice x, para representar a derivada primeira de f em relação a x. F índice y, para representar a derivada primeira de f em relação a y. E as derivadas de ordem superior são representadas pelo acréscimo de mais índices. Por exemplo, as derivadas segundas, fxx representa a derivada segunda de f em relação a x duas vezes. Fxy representa a derivada segunda de f, primeiro em relação a x, depois em relação a y. Observe que na notação indicial a sequência de variáveis de derivação é escrita da esquerda para a direita, enquanto que na notação usando de Ronde, a sequência de variáveis de integração é indicada da direita para a esquerda. Para funções contínuas e deriváveis, isso não faz muita diferença, porque a sequência específica de variáveis de integração que você usa não é relevante. Por exemplo, f de yx corresponderia a esta derivada, mas essas duas derivadas dão o mesmo resultado. O que importa mesmo aqui é quantas vezes você derivou em relação a x e quantas vezes você derivou em relação a y. E finalmente, fechando as derivadas de segunda ordem, fyy representa a derivada segunda de f em relação a y duas vezes. A mesma ideia se aplica a derivadas de ordem superior. Por exemplo, uma derivada como essa daqui, fxyx representa esta derivada de terceira ordem. E assim por diante. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.